Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre mediação de conflito no contexto escolar e nós vamos conversar com a Cristiane Sabino. A Cristiane tem muita experiência nessa área. Ela é fundadora do Instituto Média Paz. Ela vai se apresentar para vocês e eu tenho certeza que os educadores que estão nos acompanhando vão aproveitar muito tudo que a Cristiane tem para compartilhar conosco. Oi, Cris, Olá, tudo bom? Já tudo entrei, bem e né? você? Tudo. Que bom ter você aqui comigo, Muito Cris. bom, com certeza. Eu que estou feliz, né? Com esse convite maravilhoso partindo de você, essa grande educadora, psicóloga, Imagina. acompanho seu trabalho há tanto tempo. E, então é um prazer. Estou aqui Obrigada, obrigada. para Tem mim. bastante gente já acompanhando a gente aqui. Tem Ótimo. um pessoal muito querido que não me abandona. Porque às Ai, vezes dá um bom. medo de chegar aqui, fazer uma live e ninguém te vê. Eu não, eu tenho uns amigos fiéis que estão Que aqui me bom. acompanhando. Isso Graças a aí Deus. também você só traz gente boa, só faz lives bacanas. E é isso aí, trazendo sempre temas bons, inovadores e que estão fazendo Isso, parte hoje em dia, né, da gente tá vendo tudo isso que está acontecendo. Então, é a forma da gente exatamente. estar levando e disseminando todas essas práticas, culturas, bons hábitos. Você falou umas 2 semanas atrás sobre os livros, achei bárbaro, os temas Isso. de literatura e tudo mais. É isso mesmo, essa é a intenção da mentoria. Então, caso tenha alguém aqui nos acompanhando que não me conhece, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Ana Carlota, sou psicóloga, educadora e mais de 30 anos como coordenadora, orientadora e hoje sou gerente de uma rede de escolas aqui em São Paulo, Associação Cultura Franciscana, onde eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço lá, trabalho com pessoas incríveis, mas eu senti a necessidade de ir além do trabalho na instituição, do trabalho institucional. Eu dizia, puxa, tantos anos acumulando tanta experiência e um grupo jovem aí de educadores chegando, né? E eu dizendo, bom, acho que eu posso passar para eles um pouco dessa experiência que eu acumulei nesses anos. Então, a mentoria surge desse desejo de compartilhar com as pessoas a experiência que eu acumulei nesse tempo todo. E a pandemia veio a acrescentar na mentoria essa possibilidade de dialogar com outros profissionais. Então, desde o início da pandemia, eu venho promovendo essas lives semanais, aonde eu me encontro com outros profissionais para falar de temas diversos, porque o professor, o educador, se forma nessa diversidade, né? Ele precisa ter esse conhecimento, então certamente esse é sempre o meu desejo, trazer conhecimento e informação. E aí a gente tem uma pessoa em comum, a Ana Lúcia, né? Que é Isso que uma estamos querida, assistindo. está nos É, assistindo, que é uma bom. querida, e ela sempre tentando fazer a ponte, né, entre nós, para nós nos conhecermos, e dessa vez deu certo, né? E aí eu pude conhecer um pouco de você, do seu percurso profissional, e fiquei encantada e pensei, não, vamos levar para outros educadores o que a Cristiane tem de experiência. Então, Cris, se apresenta um pouco para quem está nos acompanhando, e Tá aí depois certo. eu vou querer entender um pouco melhor, e aí a gente vai Ótimo. poder compartilhar com as pessoas. Com certeza. Agradeço então a nossa Cupido, que foi a minha irmã, Ana Lúcia, que nos pôs em contato. E a gente está podendo, ó, aqui o celular aqui caindo, e a gente está Sim. podendo ter, né, esse bate-papo hoje, já estamos fazendo coisas e pensando em coisas juntas também. Bom, eu sou advogada de formação,
E desde 2008 eu fiz um curso de conciliação, mediação, e me apaixonei por esse método, né? Que a gente fala de meios alternativos, meios adequados de resolução de conflitos não adversariais. Então, não depende do juiz, de um terceiro que vai estar impondo, né? Que a gente fala. Então, aí eu sou conciliadora no fórum, faço esse trabalho judicial e também sou conciliadora e mediadora na área privada. Então, a mediação na área privada, você pode ter em empresas, que a gente faz muito, em condomínios, na área familiar, na área escolar, na área trabalhista. Então, tem diversos, é uma gama muito grande que se subdivide essa resolução que a gente fala, uma resolução pacífica dos conflitos. Bom, aí, com a mediação também, a gente sabe que também existe a negociação, que você põe as duas partes para conversarem. Também temos a... Ai, meu Deus, esse negócio desse celular aqui tá caindo. Balança, mas não cai. Eu pus aqui num aparador aqui, vamos ver. Para não ficar caindo. Aí temos também a mediação e temos os círculos, que a gente tem usado muitos círculos, que são os círculos de diálogo, os círculos restaurativos, quando você já tem algum problema, então você usa um círculo restaurativo para restaurar. Muitas vezes também a gente usa a prática da justiça restaurativa, quando se tem até, às vezes, um crime, um furto, uma coisa que aconteça, um vandalismo, vamos supor, no ambiente escolar. Você põe em círculo para conversar até o ofensor com a vítima. Então, são vários métodos que tem. Bom, é uma gama muito grande de métodos. Eu me apaixonei e fui atuando, trabalhando. Aí surgiram propostas de realmente eu dar aula, né? Como eu já estou nessa praia há 12 anos, eu tenho parcerias muito boas com escolas, instituições que capacitam os conciliadores, os mediadores, porque é necessário uma formação, uma capacitação. Porque não é como todo mundo pensa e fala, mediador, eu já faço a mediação, eu já sempre tive isso, sempre negociei, sempre mediei as coisas, mesmo na área escolar, a gente fala, a orientadora resolve tudo, a coordenadora resolve tudo e sobra, né? Tudo bem, a gente sabe que tem, lógico, toda a didática, toda a pedagogia que tem nesse sentido. Mas as técnicas, as ferramentas, o método como você usa e aprendendo, tendo essa formação, é diferente, né? Claro. Principalmente você sendo imparcial. O principal de uma mediação é a imparcialidade, né? E aí foi isso. Então, esse me levou assim, da advocacia para a mediação. Então, é muito interessante quando você traz esse contexto para a gente que é leigo, né? Você falar, puxa, é um avanço para o próprio direito, para a própria advocacia, né? Que começa a olhar mais para em vez de um olhar punitivo, até para um olhar de são humanos. São pessoas humanas, as pessoas erram, as pessoas... Então, vamos tentar acertar. E aí acaba... Eu acho que é por aí que vem a ideia de cultura de paz, né? Cultura de paz, exatamente. E cultura de paz no sentido também de você pôr as duas partes em conflito para conversarem numa conversa mediada, onde o mediador é um terceiro imparcial, que ele vai facilitar essa conversa. A gente não vai impor nada, que nem o juiz ou mesmo o árbitro na arbitragem, que é um sistema também bacana, que foge do judiciário, que hoje em dia também muitas empresas usam esse método da arbitragem, que também usa um terceiro e tudo mais. Mas ele vai, no final, impor, né? Tanto na arbitragem como no judiciário, é um terceiro que vai estar resolvendo a sua vida. Então, pensa bem, um caso de família, hoje em dia, com essa pandemia, tantos casos que a gente sabe que estão ocorrendo, de separação, né, de tudo, briga, essas violências, feminicídios, bom, uma gama enorme de conflitos, né, que a nossa sociedade tem. Se você põe por um juiz que vai demorar anos para resolver tudo mais, quer dizer, ao mesmo tempo, você, né, delonga e transfere o seu problema, o seu conflito para um terceiro resolver. Ao passo que se você tem essa possibilidade de conversar com a outra parte e tentar construir juntos um acordo que os dois vão estar falando das suas vontades, é lindo. Então,
realmente é Com apaixonante certeza. você ver isso em todas as áreas. Então, na escolar também, Sim. conflitos entre dois alunos, entre alunos e professores, entre pais, famílias e escola, entre professor, dois professores, quer dizer, né, todos os atores do ambiente escolar, existem questões e conflitos que podem ser mediados. Exatamente. Olha, tem uma pessoa que já fez um comentário aqui. A Cecília disse assim, ó: no ambiente escolar precisamos aprender a conviver com os diferentes, Sim, né? Eu até com certeza. amplio, né? Hoje todo mundo tem que aprender a viver com as diferenças, Com né? certeza, com A certeza. escola é uma representação micro do que acontece na sociedade, né? Bem E eu isso. imagino assim, tantos problemas que a gente vive na sociedade, eles aparecem nesse micro que é a escola. Então, Isso. se os grandes articuladores da escola, professores, orientadores e coordenadores tiverem conhecimento, né, dessas ferramentas, por exemplo, né, o quanto isso favorece a melhorar o relacionamento entre as pessoas no ambiente escolar, né? Com certeza, com certeza. Isso só vem a contribuir, porque são técnicas, são ferramentas, são formas de você ver o conflito de uma outra forma e não encarar o conflito só pelo lado negativo, só pelo lado punitivo, que muitas, né, infelizmente a gente sabe isso, que a escola é uma instituição que infelizmente segue ainda padrões muito antigos, apesar, lógico, de toda a modernidade, de todas as Uhum. reformas que estão tendo, lógico, a gente sabe constantemente, mas se for pensar num padrão geral, pô, aquele cara então fez o bullying, quem que fez? Senta aí, quem que foi os causadores? Põe para conversar, põe na sala da orientadora, ou põe para a professora, como que vamos resolver isso? Então né, vai uma advertência, vai ser o quê? O que vai ser feito? E sempre com caráter punitivo. Muitas vezes aquela criança sofre bullying e a mãe resolve tirar daquela escola, aí vai para uma outra escola, eu Uhum. tenho casos que repete, porque às vezes isso, infelizmente, é da criança, né? E às vezes repete naquela Uhum. outra escola. Por quê? Porque não teve uma resolução realmente, né? Não chegou e teve um Uhum. diálogo entre as partes. Então, por isso Uhum. que é Aproveitando, funcionamento. Cris, esse Tá, exemplo que você trouxe do bullying, por tá, exemplo, né? vamos. Como é que você acha que isso poderia ser conduzido de uma melhor maneira? Vamos supor, para uma equipe que passou por um processo de formação, que Isso. entende sobre a mediação de conflito. Então, a mediação, no caso, seria uma ferramenta, né? A mediação ou o círculo, como eu te falei. São duas Uhum, ferramentas que podem estar sendo usadas. Que você vai, primeiramente, eu entendo muito a mediação, toda essa prática, essa formação, como um caráter preventivo. Então, é um caráter preventivo que vai estar acontecendo. Tá? uhum, Agora, depois disso, você também pode ter ela como resolutivo. Então, tanto o preventivo como o resolutivo. Então, a partir do uhum, momento que você ensina, forma tanto os alunos, como corpo docente, como diretores, orientadores, o que for, nisso, eles já vão ter uma outra visão de como vai ser feito isso, como que a gente pode, então, implantar isso na nossa escola, o que a gente pode fazer e gerar e pôr esse assunto para ser discutido de uma outra forma, tanto no preventivo, como se acontecer exatamente um caso de bullying, vamos resolver isso de uma forma assim e não ou judicializar, ou realmente, como eu te falei, expulsar o aluno, ou vice-versa, ou o que vai acontecer, aquela coisa que fica da família e de tudo mais. Hoje em dia, o cyberbullying também, que é terrível, e sim, tantas consequências terríveis que podem acontecer com o bullying, que a gente sabe muito bem, homicídios, suicídios e claro. coisas muito tristes, né? Claro. Que E sabe o que eu desenrolar. sinto também, Cris, que acaba acontecendo no universo da escola? Porque, assim, às vezes o orientador precisa ajudar a resolver um conflito que aconteceu na escola, né?
às vezes esse conflito nem aconteceu na escola, ele acontece fora, sabe? E isso respinga na escola. Respinga por quê? Porque muitas vezes precisa do mediador para tentar arrumar a situação, né? E eu vejo que na medida em que as pessoas vão adquirindo maior conhecimento, maior habilidade para poder lidar com todas essas coisas, a chance de ajudar é muito maior, né? Claro que a prevenção é fundamental, né? Uma escola, no caso do bullying, por exemplo, toda escola tem que ter um projeto anti-bullying. Sim, né? Isso até previsto pela lei. A gente tem até uma lei prevendo isso. A lei Exatamente. existe, tá aí, que diz que toda escola tem que ter, né? Uma prevenção e um projeto de cultura de paz, um projeto que ensine, que explica. E não é também, como muitas escolas às vezes pensam, eu dou uma palestra uma vez por ano de bullying. Não, vem uma psicóloga que dá uma palestra. Eu faço alguma coisa. Não é só isso. Né? A gente tem que ensinar as crianças desde criancinhas a mediarem, a ter esse olhar pelo outro, a entender que o outro tem as questões, o problema, né? Então é uma coisa que tem que ser uma semente mesmo, sendo plantada e regada a cada dia, a cada momento. Não é uma coisa assim, num clique, né? Que vai. Claro. Tem que fazer parte de um grande projeto, né? A Marina que você conhece, Marina Lopes, uma querida, colocou aqui uma observação, inclusive conflitos no grupo de pais, que muitas vezes chega na escola e ela que tem que mediar. Com certeza. E é o que eu falo. Esse trabalho que nós, mediadores e todos, né, que tem, as consultorias que a gente tem e tudo mais, é nesse sentido de ser um suporte para a escola, de falar, bom, agora vamos passar para o mediador, vamos chamar um terceiro imparcial, que não é o coordenador, que não é o gestor, que não é a professora de sala de aula, e vamos chamar ela para facilitar isso. Vamos, então, fazer na escola grupos de pais, fora do período, à noite, uma vez por semana, duas, uma vez por mês. Então, fazer esses círculos com os pais, por exemplo. O sexto ano está tendo muito problema, né? Ou se não, as crianças pequenininhas mesmo. Também é muito problema de criancinha desde 3, 4 anos, a gente já sabe que tem, porque, né? Então, os pais, a insegurança que os pais ficam frente hoje em dia, à internet, a tudo que a gente escuta, né? Horrível. Ontem estava tendo até um evento sobre a pedofilia nas redes sociais. Então, é uma coisa, assim, assustadora, né? Então, você pensar que a sua criança está lá, inocentemente, mexendo no seu tablet, mexendo no computador, e aí acaba acontecendo isso. Então, o mediador imparcial, que não é um funcionário da escola, que é alguém que vem de fora, justamente, ou para capacitar, ou para dar formação, ou para dar palestra, ou para cuidar daquele grupo de pais que está tendo aquele conflito, entendeu? Porque aí é um trabalho à parte, é um trabalho que não é da escola e também livra, né, as coitadas das professoras, da coordenação, de uma coisa. Então, como há muitos anos, né, você é coordenadora há anos, existe aquelas, as psicólogas que vocês orientam, seu filho está precisando disso, a fonoaudióloga que você faz aquela avaliação, que eu lembro desde da escola dos meus filhos infantil, seu filho foi orientado, está com um probleminha, é orientado, precisa de uma fono, precisa de uma psicóloga. Então, a função do mediador, do facilitador de círculos, é uma nova tendência de uma prestação de serviço, de uma consultoria que veio para ficar e que é muito importante. Né? E protege a escola também, né? Acaba protegendo a escola e os seus colaboradores de futuros problemas, porque de repente você está ali numa situação que você tenta mediar e aquilo pode dar errado e ainda a escola pode ser penalizada, né? Com certeza, gente, sabe? É uma questão assim, nossa, é desagradável. Eu tenho uma história aí de uma coordenadora, amiga minha de muitos anos, ela me conta uma história que trabalhava numa escola grande, particular de São Paulo, tudo,
e que o pai do aluno veio armado para falar com ela, Uhum. literalmente, e mostrou o que você está pretendendo com o meu filho. Você vai reprovar? Como é que vai ser? Sabe, umas coisas assim, que na hora a pessoa fica totalmente, imagina, e pensar que não existe, isso existe, gente, existe, é Sim, verdade. Então, e com Deus me livre, certeza. casos horríveis, né? Sim, Então, como é que fica, né? Quer dizer que a escola fica, né, numa situação complicada. Ai, que exatamente. A delícia, gente a precisa nossa voz prevenir, né? vendo uma querida diretora maravilhosa entrando agora para nos ver. Isso. Ai, Olha, a sempre foi uma Adriana grande tá. mediadora, muito, muito É, querida. a Adriana está dizendo assim: a escola é o futuro. Se nela não se fomentar a paz, certamente teremos no futuro bem próximo uma sociedade mais violenta, infelizmente, né? É isso aí. Legal. Ô, Cris, conta É. pra gente um pouco. Em algum momento você disse: as próprias crianças aprendem a mediar os conflitos, né? Ai, é E lindo eu isso. soube que você também fez teve uma experiência fora do Brasil, né? Sim, sim. Aonde a mediação, a cultura da paz já está, já é uma rotina, né? Já, Então conta já. pra gente um pouco dessa experiência e essa questão das crianças mediando o conflito, que eu fiquei Ai, é encantada. lindo. Realmente é apaixonante. Então, como eu falei, eu comecei a ver sobre essa matéria, tudo já, como eu falei, há uns 6, 7 anos atrás, vindo, e quem veio foi uma argentina, e eu fiquei apaixonada pelo tema, aí comecei a pesquisar, lógico, e vi que nas escolas da Espanha, escolas da Alemanha, nos Estados Unidos, tantos lugares que já tem, né, essa política Uhum. de ter a mediação, de também ter a mediação feita pelos pares, que é a mediação mirim, e onde as próprias crianças mediam o confronto dos seus pares. Bom, aí o Uhum. que aconteceu? Ai, esse celular não quer parar. Bom, aí o que aconteceu? Eu fui para a Argentina, porque dessas capacitações que eu fiz, eu fui fazer uma lá, em Buenos Aires, onde já existe uma política pública, uma lei da mediação escolar, que prevê que as escolas, tanto públicas como privadas, devem fazer um projeto de implantação da mediação, formação primeiro de professores, sempre vem de cima para baixo. Então, a Uhum, gente não pode uhum, chegar numa escola e falar, não, agora nós vamos capacitar as crianças, os alunos e os professores ficam olhando. O que é isso, né? uhum, Óbvio que não, vocês têm que vir de cima. Então, a gente começa sempre tendo um papo, uma conversa com o gestor, com o diretor. A gente nunca vai chegar né, numa escola já, ou também direto pelo... Então, você tem que ser uma coisa vinda de cima, porque realmente tem que ser de cima para baixo, até chegar na uhum, formação das crianças. Então, as uhum, crianças, então começa primeiro justamente com isso, uma sensibilização dos diretores, dos vice-diretores, da coordenação. Aí são feitas as formações dos professores, né? Normalmente eles usam o período, né, antes de começar o período letivo. Aí depois, cada professor da sua série já começa a fazer atividades desde as criancinhas, com 4, 5 anos. E a gente uhum. vivenciou isso. Eu tive a chance de ir nas escolas, ver as crianças. Então é uma graça. Você vê aqueles pititicos lá de 5, 6 anos falando, aqui é tudo os combinados. Então você vê, né, os painéis, o que eles falam, como que eles respeitam, como que é o horário, né, de cada coisa, então, tudo, nas aulas de música, no teatro, em todas as atividades, eles vão aprendendo pequenas ferramentas, de acordo com a faixa de idade, né? E praticando. E aí depois você vê que, tipo, por volta do 6, 7 anos que eles falam, né? Crianças de 11, 12 anos, mais ou menos, eles fazem a formação. Então, um ano, essa criança vai ter aulas com mediadores que vêm externos da escola, tá? Lá eles têm até Uhum. funcionários do Ministério da Educação, nas escolas públicas, que dão essa formação, ou em escolas particulares também, consultorias, né, institutos e tudo, formam.
E aí você vai ter naquela classe os mediadores mirins, né? Que no próximo ano eles podem atuar como os mediadores. Então, eles recebem um distintivo, tem uma cerimônia no final daquela série, Que que eles legal. vão ser os mediadores, né, daquele ano. Só que eles só podem mediar os seus pares, né? Nunca uma criança pode mediar, lógico, um conflito de adulto. Então, eles só podem Sim. mediar os seus pares, tá? E aí, eles têm todo um momento, eles têm tudo certinho, acompanhado de um adulto, eles têm um adulto que acompanha, né? O próprio, que orienta e tudo mais, e eles vão procurar fazer, né, aquela mediação de um conflito que houve entre. Então, desde de algum problema, por exemplo, com a quadra de futebol, não sei o quê, vamos ver quem que turma que quer usar a quadra na quarta-feira, um conflito lá da escola. Ou se não, aconteceu realmente um furto de um celular na sala do 5º ano tal. Então, vamos ver quem que levou esse, né, que aconteceu. E aí pode ser feita, então, essa mediação entre os pares, né? É muito legal, né? É uma gracinha, não, e eles contando isso pra gente, os livrinhos, os cadernos, e todas as técnicas que eles usam, é muito bonitinho. Realmente. Muito legal. Muito legal, Cris. E eu fico imaginando, assim, o quanto a gente ainda precisa avançar, né, em termos de Brasil, né? Com essa possibilidade de poder trazer esse protagonismo, essa autonomia para os alunos, né? Olha, a gente tem mais um comentário aqui. A Luciana é do diálogo assertivo. E ela faz um trabalho muito legal também. A Luciana é um amor. E ela diz assim: a professora Thelma Vinha, da Unicamp, faz um trabalho chamado Equipes de Ajuda, formando alunos facilitadores de diálogo. Né? Então, não é a mesma coisa, a mesma proposta, mas é mais uma proposta, né? De trazer essa cultura da mediação, de trazer essa cultura do bom relacionamento para dentro da escola, né? E acho que é legal, tanto a experiência da Thelma, né, como a sua, no sentido de entregar isso depois de uma formação, mas entregar isso na mão da criança, né? Porque eu fico pensando, uma criança e um jovem formado com essa visão, ele se torna um adulto, né? Que prolifera essa cultura da paz, que certamente um adulto que, quando entrar num problema, ele vai encarar isso de uma outra forma, né? É exatamente isso que a gente notou. Porque o que a gente notou? Eles levam até para as famílias. Aí a gente via casos de crianças relatando casos de família, né? A gente foi em escolas bem públicas, bem né, humildes de lá, então a gente via tudo. E teve um caso até que ele veio e quis contar pra gente, assim, né? Num momento que a gente estava em interação, o aluno contou, eu tô um pouco triste hoje, porque a minha mãe foi presa, né? Porque era escola pública. Mas ele teve tanta, assim, empatia com a gente, imagina, a gente era as mediadoras do Brasil e tudo, de contar isso e querer ver. Ele falou, eu sei que não é certo, mas eu tô triste. Aí a gente, né, lógico, conversou, fizemos um diálogo com ele, mas são crianças que acabam tendo uma condição emocional melhor, de resolver os seus próprios conflitos, né? Sim. Então isso é muito bacana, essa ferramenta que é dada e que nunca mais vai ser tirada dela, né? Porque... Exato. E certamente ela já no mínimo, ela percebe que problemas podem ser resolvidos, conflitos podem ser resolvidos, e resolvidos pelo diálogo, né? Isso. Eu acho que isso que é o grande avanço para o mundo que a gente vive hoje, que às vezes as pessoas querem resolver tudo no impulso e muitas vezes na violência, né? E não, dessa forma ele vai crescendo, aprendendo assim, puxa, dá para resolver, por mais difícil que seja, né? Existe uma possibilidade.
né? Com certeza, com A certeza. Ana Lúcia está colocando aqui para gente, ó, Ana, eu tenho certeza que essa cultura vai ajudar a todos. Precisamos de união e muita paz. Meus filhos estudaram no Consa e foram criados com o slogan Paz e Bem. Com certeza. Esse é o lema dos franciscanos, né? É. E... Mas não deixa de ser, né, gente? Não deixa de ser. E é isso que você falou. Ver isso criando e uma nova sociedade que vai surgir com esse olhar mais compassivo pelo outro, entender que o outro tem os seus problemas. Então, aí a gente trabalha com um monte de dinâmicas, um monte de atividades para você treinar a sua escuta, o seu olhar pelo outro, a troca, né, de sentimentos e questões que podem ser jogadas. Por que está acontecendo isso? Por que será que houve esse problema? O que a gente poderia fazer para melhorar isso? O que está se passando, né? Então, é muito bacana mesmo. Legal, Cris. E me fala uma coisa, todo esse trabalho que você desenvolve, desde a formação, tudo isso é feito através de um instituto, que você é fundadora. Eu agora fundei, né, desde o ano passado, eu trabalho em parcerias, como eu te falei, há muitos anos, há 12 anos eu já estou, então sempre em parcerias com câmaras, com outras escolas, tudo. Aí, o ano passado, eu falei, não, depois que eu vivenciei essa experiência da Argentina, e como eu já faço, né, trabalhos para algumas escolas, empresas e tudo mais, eu achei, eu tive essa vontade de criar o meu instituto para ficar mais com a minha cara, o meu perfil, e poder direcionar justamente isso. Então, a gente tem a parte de formação, de cursos, workshops. Então, antigamente era presencial, agora a gente já se adaptou com esse mundo online. Então, eu passei a fazer os meus primeiros online. Eu lembro que quando eu fazia os primeiros cursos, vinham pessoas muito queridas. Vinha gente de Recife, vinha gente do Mato Grosso. Eu ficava muito lisonjeada, porque, né, de vir de tão longe querendo saber sobre esse tema. E agora, hoje em dia, né, eu faço os cursos online, vou até estar fazendo agora o último do ano, a semana que vem, quem ainda tiver vontade de participar. Legal. Então, a gente faz 3 dias, né? Ao todo são 12 horas. Então, para não ficar cansativo, a gente dividiu 3 horas, né? Então, vai ser segunda, quarta e sexta, né? Dia 23, 25 e 27. E online. E é isso, a gente está beneficiando os professores. Fizemos aí com 50% de desconto para os professores, porque eu acho que é quem está precisando mesmo, né, dessas ferramentas e de aprender um pouco. E a gente junta também no curso a comunicação não violenta, né? Que a CNV também é uma ferramenta maravilhosa que tem que ser muito praticada também, né, no ambiente escolar. É muito legal. Eu vou só repetir aqui. Então, o curso que você está oferecendo está lá no Simpla. As pessoas podem entrar lá, né? Isso. Qual é o nome do curso para elas procurarem? É Mediação de Conflitos Escolares e Comunicação Não Violenta. Legal. Vai ser no dia 23, 25 e 27. Isso, né? isso. E tem isso lá uma promoção especial para professores. Tem, tá com 50% de desconto para os professores, né? Legal. Já de se munir disso e começar o ano que vem já com essas ferramentas e é bacana, e sabe o que eu acho importante? É muito difícil, né? Um ano muito difícil para os professores. Para todos, né? Para os alunos. Para todos, Cris. O que eu acho legal é assim, que o curso pode ser uma primeira aproximação para as pessoas, né? Sim. Então, aí o pessoal que está ouvindo a gente, professores, coordenadores, gestores, de repente faz o curso, são 3 dias, você vai ter uma visão geral, né? Sim. Da cultura de paz, da mediação de conflito, da comunicação não violenta. E aí depois, quem sabe a escola se organiza e diz, puxa, eu queria levar esse trabalho de uma maneira mais ampla para a escola. Sim. Aí pode entrar em contato com você pelo Instituto. A gente não falou o nome do Instituto, é Instituto Média Paz.
Isso mesmo. Porque é um Isso jeito mesmo. também das pessoas te localizarem nas redes Isso. sociais. Eu acho que isso é Tem. importante, né? Exatamente. Tem o Facebook, Legal. tem o Instagram, tem o site, né? E a gente está à Aham. disposição justamente para o que a demanda, né, quiser e estiver precisando, né? Com certeza. É o Simpla, isso? Simpla com Y. Isso. É Esse, Simpla, Valéria, ele é com Y, no lugar desse I é é, Y, tá? Isso isso. aí. Simpla com Y. Cris, conta uma coisa pra gente. A gente estava falando um pouco desse momento que os professores estão passando, né? É um período bastante difícil, a gente sabe, mas não só os professores, as famílias também estão Também. vivendo momentos bastante difíceis. E É, aí, em breve, bom, imaginávamos que seria mais em breve ainda, é, estaríamos recebendo esses estudantes de volta nas escolas, né? Hoje é. soubemos aí que as escolas tiveram que retroceder um pouco nesse movimento em função do aumento dos casos. Sim. Mas, de qualquer forma, recebendo presencial ou não, né? O próximo ano já está sendo planejado. E É. aí, como é que vocês do Instituto estão pensando? Porque você me diz que trabalha com os círculos Sim. restaurativos e tal. Como é que essas ferramentas poderiam ajudar esses educadores nesse momento tão difícil de É. pandemia ainda? Então, é muito importante. Eu já venho fazendo, a gente está fazendo mesmo online, né? Lógico que presencial é muito gostoso, porque você põe todo mundo sentado em círculo, você já deixa uma mesinha separada para um café, para tudo mais. Você tem toda uma dinâmica desse círculo, você faz um mapeamento do que você vai ser falado e dá a ordem de vez para cada um falar, cada um expressar seus sentimentos. E isso tudo é muito bom, porque é horizontal, né? O círculo ele é horizontal. Então, a pessoa que está participando, ninguém é maior que o outro, ninguém é melhor que o outro. Então, aquele problema que às vezes um está falando que está passando, o outro que está ouvindo também às vezes está passando por aquele problema, né? Então, para os Uhum. pais é muito importante, porque aquilo que eles viveram, estão vivendo, estão sentindo dos filhos, né? A gente mesmo, eu tenho 2 garotos, tudo, mas a gente fica preocupada, poxa, mas será que é assim? Fica só no quarto, é um videogame, é não sei o quê. Como é que é feito isso, Uhum. né? Quantas horas também que fica, né, para estudar na internet, todas essas questões. E para os professores também, muito difícil, né? Viver tudo isso, ter que dar conta dos seus problemas pessoais, dos seus filhos Uhum. né, da família, dos pais de idade, e toda essa questão é complicada. Então, a gente sugere justamente esse trabalho de círculo é muito bem-vindo para ser feito até antes de começar as aulas, por volta, né, de janeiro, de fevereiro, e fazer com os professores, fazer com os funcionários, fazer, de repente, o ano que vem com os pais, porque são, como a Uhum. Cecília é uma querida também, grande mediadora, os círculos são espaços de encontro mesmo. Então, eu acho que os Tá. professores, é muito bom ouvir o que aconteceu, sabe? Cada um compartilhar isso. Então, acho que se as escolas puderem ter esse espaço de formação dos professores nesses círculos e, de repente, eles, depois, professores fazem esse círculo com seus alunos, é muito bacana também, né? Então, tem Uhum. várias utilidades, né, que eles podem estar aprendendo e passando, né? Esse tipo de Legal. formação é muito bacana para os professores terem nesse momento e que vai ser agora de pós-pandemia. Esperamos, né, e volta às aulas presenciais, né? Vamos Legal. ver. E nesse curso do dia 23, 25 e 27, Ah, esse conteúdo sobre os tem, círculos restaurativos também estará tem lá. também, tem também. Eu já Ah, faço que legal. isso, eu já começo falando, né, os tópicos do curso. Eu falo do conflito, a violência na escola, o bullying. É uma degustação, né? Mas você consegue ter pelo menos um panorama, né? E a Legal. gente faz muito esse curso também para quem já é mediador
e quer se aperfeiçoar nesse tema, quer, né, ter um certificado que vale 12 horas, é considerado também como uma reciclagem, um aperfeiçoamento para quem já fez o curso já há algum tempo. Então, e para qualquer interessado, não deixa de ser um curso a mais, né? De que você vai ter pelo menos Sim. uma noção, né, de cada coisa, pelo menos um panorama do que é e de como se pode ser aplicado. Como você bem falou, pode ser um momento que, às vezes, como você falou, um diretor é bem-vindo, uma professora é bem-vinda, uma coordenadora é bem-vinda, um pai ou mãe de aluno é bem-vindo, porque só agrega, né? Com Aprender certeza. agrega. Então, todos são muito bem-vindos. Exatamente. Não, e eu acho que nesse momento, né, é um momento onde toda a sensibilidade tá à flor da pele, né? Tá, Tá muito difícil para todo mundo, né? A tem isso. própria convivência dentro de um único espaço, da Isso. família, é bastante desafiador, né? Então, É. poder oferecer ferramentas diferentes, poder oferecer possibilidades, né? Agora eu estou vendo uma amiga que acabou de entrar aqui para acompanhar a gente, a Shirley, ela é assistente social, Ai, ótimo. pedagoga também e assistente social. E aí me lembrou essa área, né? Da assistência Também. social, que toda Perfeito. essa formação é fundamental também, né? Uhum. Perfeito, com certeza. A Cecília também está aqui do Circo, a partilha de histórias, com certeza, fortalece o sentido de conexão. Porque a partir do momento que você escuta a história do outro, você vai ver que, né, tem a ver. Então, aquilo que você está passando, o outro passa. E olha, gente, vamos combinar, é como a gente brinca, né? Que às vezes só muda de endereço mesmo. Porque a gente, Sim. né, nossa, vê que Os desafios estão aí, né, independente, né? Cris? Independente, acho que da classe social, de ser ou escola privada ou público, o que for, acontece, né? As coisas acontecem. Sim, E o que todo mundo está passando mostrou bem isso, que todos somos iguais e que a pandemia pegou todo mundo. Então, quanto é bom exatamente. você ver isso, né? Você aprender a lidar com tudo isso, né? Então, é muito Uhum. E que cada importante. vez mais a gente precisa ter esse olhar, né? Procurar desenvolver a empatia, né? Procurar desenvolver o diálogo, né? O diálogo e a forma de comunicar, a gente sabe que é a melhor saída, por É, mais difícil que seja, por mais delicado que os assuntos sejam, é né? A gente verdade. entende que no final, quando é É, colocado diante das pessoas de maneira é verdade. afetiva no sentido da empatia, né? Não de emocional, mas Com quando é certeza. colocado isso de uma maneira verdadeira, de uma maneira empática, né? E com um foco, a tendência é que as coisas possam se resolver, né? É Verdade. claro que eu fico imaginando também que um curso, só esse curso não é o suficiente para desenvolver um Assim, mediador, né? sim, não. Existe um curso Para de ser mediador, capacitação. precisa ter Tem. outra formação, Cris. Sim, aí existe muitas escolas, excelentes instituições que têm o curso de formação em conciliação, em mediador, entendeu? Que tem toda uma capacitação, e aí são várias horas, né? Sim, Muitas horas, tem também um estágio, que você passa por um estágio, e aí tem todos esses requisitos, né? E eu, há pouco tempo, além, quis me aprimorar mais ainda e fiz uma pós-graduação nos métodos, na negociação, mediação, conciliação e arbitragem. Aí eu me tá. especializei também nisso. E aí Legal. é isso, você não para de querer ler, aprender e Sim, fazer, praticar, sim. né? É isso mesmo. Eu acho que Mas esse é sempre o o primeiro caminho. passo já é o primeiro passo, né? Com Uhum, certeza. claro, claro. Até para que as pessoas possam conhecer, né? Conhecer esse Isso. universo, né? Eu acho que é Porque é isso mesmo. novo. Se a gente falar que a lei da mediação, como eu te falei, 2015, aqui no Brasil, né? Então, Uhum, se falar, é novo, mas
A gente já tá, a gente sabe que tem gente há muitos anos atuando e fazendo, disseminando e tudo mais. Mas ainda são novos paradigmas, novas tendências. Então, tudo é devagar, né? Você que é dessa área, né, Ana Carlota? Infelizmente, né? A gente quer correr com mais. Vamos lá. Mas a gente está aí para insistir, né? Para insistir que essas coisas precisam sim vir à tona, esse assunto precisa ser discutido, né? Precisa chegar nas pessoas para que elas tenham conhecimento, né? Então, essa live é um caminho, né? E o curso é um aprofundamento desse caminho, né? Para que as pessoas possam falar, puxa, existem outras possibilidades. E é isso mesmo que a gente quer, né? Cris, a gente está quase chegando no final aí do nosso bate-papo. Nem parece, né? No minuto, já foi, né? Nós já estamos aqui conversando há 45 minutos, né? Já passou mesmo, tão gostoso, né? E eu Falar fico... o que a gente gosta, né? Exatamente. Eu fico aqui controlando um pouco esse tempo, porque essa live vai ser disponibilizada imediatamente no nosso IGTV, lá da mentoria. Então, algumas pessoas chegaram aí já pegando a nossa live no começo, outras não me mandaram mensagem dizendo, puxa, não posso estar acompanhando hoje, mas não tem problema, vão poder acompanhar depois, né? Que vai estar lá. Vai estar gravado então, né? Vai estar gravado. Isso, vai ficar gravado no IGTV da mentoria, lá na página do Instagram. E em breve, daqui a algumas semanas, eu disponibilizo lá no YouTube. Então, a Mentoria para Educadores tem um canal no YouTube. Vocês podem acessar. Lá temos as últimas lives de entrevista, estão todas lá, né? Com pessoas queridíssimas. E sabe o que eu até sugiro para os coordenadores, Cris, que tem alguns coordenadores que nos acompanham, eu sugiro assim, use trechos das lives nos grupos de formação de professores. Põe lá algum trecho, o professor ouve, depois vocês discutem, né? Porque a nossa ideia é essa mesmo, deixar disponível para que as pessoas possam aprender. E como a gente está chegando no finalzinho, Cris, tem algo que você gostaria de reforçar ou algo que você gostaria de falar que não foi dito para quem está nos acompanhando? Não, eu acho que, bom, é importante, eu acho que as escolas saberem que existe esse trabalho que a gente faz de consultoria, de formação, de palestras, de treinamentos, da importância, né, que realmente hoje, né, na BNCC já está previsto que as habilidades socioemocionais, que a resolução de conflitos é uma dessas habilidades, que já existe há muitos anos também a lei anti-bullying, que não é só falar que faz uma palestra e que já está tudo bem, e que existe a opção também de ter umas aulas optativas, como hoje em dia tem muito no ensino médio, né, de você ter, de repente, uma aula optativa com este tema para a garotada, para a juventude, que é muito importante isso. Evitaria, Deus nos livre, os casos, como a gente sabe, de bullying, de tanta coisa desagradável que existe, né? E o cyberbullying, que hoje em dia também. E de pôr essa garotada, essa juventude para dialogar, porque não dá, né? Eles falam cada vez menos e é tudo, a gente vai se comunicar com os garotos, né? No WhatsApp é tudo abreviado. Então, pôr para fora os sentimentos, compartilhar, às vezes descobrir casos, né, que, né, você está passando. Então é muito bom, acho que é muito recomendável Com certeza. Esse trabalho, tanto com os jovens como com as crianças, com todas as idades. Né? Maravilha. Muito bom. Cris, muito obrigada. Antes da gente terminar, eu vou repetir aqui. Então, semana que vem tem a última oportunidade desse ano de vocês participarem do curso de mediação de conflito e comunicação não violenta,
que está lá no Simpla, com Y. Isso. E o Instituto Mediapaz está lançando esse curso, é aberto, mas para professores tem Tá um com valor 50% de especial, 50% de desconto, fora que o Simpla permite parcelado, dividir. tá parcelado, o É preço tá super, realmente para fazer. tá super no nosso bolso. O Instituto justamente faz isso para disseminar mesmo, porque a gente acha que é de pouquinho em pouquinho que vai, né? Que vai alcançando. Com certeza. E vai acontecer na semana que vem, dia 23, Isso. 25 e 27, né? Isso. 3 horas por 3 horas. dia, No para final que da você tarde. tenha Isso. isso, para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir, refletir, vai ter dúvidas. Depois, no outro dia, tem o curso de novo, volta, Isso. e assim o conhecimento vai se Vai. estruturando. Com certeza. E a gente indica livros, a gente indica vídeos, a gente faz interações, porque tudo isso para a pessoa cada vez buscar mais, né? Exatamente, exatamente. Cris, muito, muito, muito obrigada pelo seu convite, por estarmos aqui hoje levando esses conhecimentos para os professores. Eu tenho certeza que o pessoal adorou, porque as pessoas já foram mandando coraçãozinho, mandando parabéns, então eu tenho certeza que foi bom para todo mundo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada do seu convite e foi um prazer estar aqui com você e falando desse assunto que eu gosto tanto. E realmente foi ótimo. Ai, um beijo aí para todo mundo. Eu tô vendo um monte de gente querida aí, Cecília. Nossa, tem um monte de amigas entrando. Agradeço, gente, todo mundo. Muito legal. Tá bom? Olha lá, o pessoal agradecendo, foi muito bom. Obrigada, Aline, obrigada. E, pessoal, queria agradecer muito vocês que estão sempre acompanhando a mentoria, tá? Em breve eu vou lançar uma pesquisa para vocês me ajudarem a planejar 2021, tá bom? Bom. E quem quiser entrar no Mediapaz, é só entrar lá, @Mediapaz, no Instituto, já no Instagram, já pode acompanhar também, que a gente tem bastante coisa postada. Legal. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.